adoramos, Jesus. Dito glória. Glória. Nunca houve, nunca haverá. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar você a abrir a nossa palavra hoje. Uma palavra que eu já tinha compartilhado, mas o Senhor vai agregando e vai trazendo novas coisas. Como sempre, a palavra ela é dinâmica, ela vai se completando. E eu queria que nós lêssemos alguns textos hoje. Eu vou ser breve na primeira parte para me ater na última. Em Mateus capítulo 22, desculpe. Mateus 22. Dando as boas-vindas a todos que aqui estão. Não vou conseguir falar de todos, mas que Deus os abençoe. Eliana Farina, Luciano, os demais irmãos que foram entrando. Vilmo, Uca, Luana. Deus abençoe cada um dos irmãos que forem aqui estando e os que vão estar. Mateus 22, uma parábola muito conhecida. E essa semana, creio que todos nós comemos pão sem fermento, amém? Não? Amém ou não? Amém. É. Procuramos, pelo menos, né? Sim. Não estarmos fermentados da forma equivocada. Mas em Mateus 22, existe uma parábola. E o versículo 1 diz: Jesus tornou a falar-lhes em parábolas. Eu vou ler o versículo 2, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Bom, reino dos céus. Está falando então, quem é o rei? Deus, Jesus. Nesse caso é Deus, o Pai, porque o Filho é o Jesus. Falando então das bodas do Cordeiro, Jesus, né? As bodas do seu Filho. E para nós irmos mais rápido, ele envia ali os seus servos para convidar todas as pessoas do reino. Venham todos, a festa do meu filho está preparada, as bodas do meu filho, vai ser o casamento dele, venham todos. E vocês vão perceber que muitos deles, aliás, todos eles, não vai dar, eu tenho um negócio no meu campo, o outro eu tenho alguma coisa para fazer, e aí até alguns chegaram no versículo 6, se apoderaram dos servos, mataram, maltrataram e mataram. E esse maltrataram, se você for ver no original, é algo bem pesado. Né? Abusaram, inclusive, dos servos. O rei ficou com muita raiva, versículo 7, enviou seu exército e destruiu os homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: o banquete está pronto, está tudo preparado, mas os convidados não eram dignos. Vão então nas encruzilhadas, convidai para as bodas todos os que vocês encontrarem. Todo mundo que vocês acharem por aí, pode trazer. A mesa é farta, o lugar é grande, glória a Deus, aqui estamos nós. E foram. Vão nas encruzilhadas, versículo 9, e vão trazendo todos. Versículo 10, saíram servos pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como... E a sala do banquete se encheu de convidados. Versículo 11 nos chama a atenção. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias.
E o rei pergunta no versículo 12, amigo, como que você entrou aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado, emudecido. Então disse o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Partindo aqui desse texto. Senhor, mais uma vez é um privilégio estarmos reunidos e nos achegarmos à Tua palavra e fazermos isso, Senhor, com nossos corações sedentos, pedindo que nos livre de todo fermento que não provém de Ti, toda doutrina, todo pensamento equivocado, que não haja nada que fermente, Senhor, a nossa alma, mas que somente o Teu Espírito, Senhor, tenha acesso, através da palavra que é a verdade, Jesus Cristo em nós. Esperança da glória, em nome de Jesus. Amém. Então entendemos que o rei havia chamado todos do seu reino, mas os do seu reino não quiseram vir. E entraram diante dele. Mas o entrar diante dele não significa permanecer. Então, nós temos hoje uma ideia equivocada como mentalidade evangélica, cristã e católica, e todas as outras, talvez, terminologias denominacionais que pudéssemos dar a todos aqueles que seguem o Evangelho de Jesus Cristo, e aqui a gente poderia ficar uns 2 dias falando de tanta igreja que existe, mas para não perder tempo, onde a gente imagina e foi plantado em nós uma ideia de que um dia iremos estar na eternidade. Não é isso? Sim, sim. Quem disse que já não estamos? O nosso físico não está, mas você não é um físico, lembra? Você é um ser espiritual. Então você já é um ser eterno. Alô? Então o que eu e você fazemos aqui nesse curto período de 0 a 100, 110 anos, vamos ser generosos, né? É um cisco perto da eternidade, a qual você já faz parte, da qual eu e você já fazemos parte, porque somos partícula de Deus, e Deus é eterno. Se somos a semelhança dele, então nós já somos eternos. Então, se nós já somos eternos, lembra que nós já falamos sobre isso, aquela ideia de que agora, então, eu tenho que, conforme que eu faço ou deixo de fazer, eu irei para o céu. Já falamos sobre isso também, que é uma mentalidade muito pequena, tacanha, e é também um engano, porque o céu é onde Deus habita. Céu é o lugar onde Deus está, e se Deus está em nós, nós já estamos no céu. O fato é que Deus não está somente no céu, Deus governa no céu. Então ele pode estar em nós, mas não governar. Então minha vida talvez não seja um exemplo do céu, porque eu não estou deixando que ele governe. Então aí nós estamos com um problema. E aí percebemos que eu estou às vezes diante dele, mas não estou da maneira correta, assim como esse cidadão. E aqui, de novo, nem o rei e nem Jesus, quando chama Judas, foram intransigentes, intransigente não é a palavra, foram sarcásticos ao chamar de amigo. Porque ainda que nós não o desejemos tanto quanto ele nos desejou e deseja, ele nunca se colocou numa posição de inimigo nosso. Jesus nunca foi inimigo de Judas, mesmo sendo traído. Ele ainda estendeu a possibilidade de perdão a Judas. Falou, Judas, ainda há chance. Amigo, você está fazendo o que aqui? Todos iam saber que era Jesus, mas Judas podia, sei lá, beijar uma árvore. Eu não sei, ele podia ter feito qualquer coisa. Mudar de ideia na última hora. Né?
Ou agarrar Jesus e falar, não vai levar ele se não me levar junto. Então você vai junto. Sei lá. Né? Mas Jesus falou, olha, ainda que você esteja me traindo, eu continuo sendo seu amigo. Eu não sou seu inimigo. Uau! Quantos de nós conseguimos fazer isso, mesmo sendo traídos? Vivendo a traição ali, né? Assistindo a própria traição, ou vendo o traidor na sua frente. Não, eu ainda vou continuar sendo seu amigo, fica tranquilo. Da minha parte, você está liberado. Agora é você com Deus, é você com o Pai, Ele que vai cuidar de você, porque da minha parte não vai ter nada. E Jesus aqui, o rei, a mesma coisa. Amigo, eu te chamei, eu te recebi. Você está dentro do meu palácio, você está dentro da minha festa, você está dentro usufruindo de tudo que o meu reino pode. Como é que você entra aqui desta maneira? E que maneira era essa? Então existe uma maneira para a gente se apresentar diante dele. Então, essa maneira que a gente tem que se apresentar diante dele tem tudo a ver com o meu entendimento, então, de eternidade, com o meu entendimento, então, de como viver esse reino, certo? Então vamos entender, se eu quero entender o símbolo, eu preciso compreender como é que então alguém se apresentava diante de uma festa, diante dele de uma festa, para uma festa de casamento, certo? Faz sentido? Então vamos ver em Apocalipse 19. Apocalipse 19. Versículo 8. Se alguém achou, pode ler bem alto. Versículo 8. Se não me falha a memória. E foi-lhe dado que se vestisse de linho. Pode ler o 7, desculpa. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, olha só. Existe uma boda própria para uma roupa própria para ir para as bodas, certo? 8, 7 e 8. Apocalipse 19, versículo 7 e 8. Então, as bodas do Cordeiro, existia uma roupa própria, e ali existia uma roupa de linho fino. Essa roupa de linho fino, a Bíblia está explicando que esse linho é costurado pelos próprios santos. Do que é feita essa roupa de linho? Então, nós acabamos de ler. Atos de justiça. Apocalipse 19, 7 e 8 diz que o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, o que eu e você praticamos, estamos nessa prática costurando uma veste. Que é uma veste que vai nos vestir para estarmos diante do Rei quando da boda do Cordeiro, quando nos encontrarmos com Cristo. Tudo bem até aqui? Ótimo. Vamos entender como é que o sacerdote, então, se chegava diante do rei para compreender que tinha um critério para estar diante do rei. Êxodo, lá no Velho Testamento, Êxodo capítulo 28. Eu vou fazer mais rápido essa parte. Êxodo 28, capítulo 28, 31 e 35. Alguém pode ler? Também farás o manto do éfode todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Essa abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim, e ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão, quando ministrar, para que se ouça o seu sonido.
quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Então, o sacerdote, que era quem representava Deus para o povo e representava o povo para Deus, tinha uma série de vestimentas. Aqui é uma parte dela, e aqui é uma parte muito específica. Dentro do manto que ele tinha que usar, tinha que ser de linho, e na borda, ou seja, na orla, na barra desse manto, tinha que haver o quê? Uma sineta e um romã. O que é romã? Um fruto, uma fruta. A romã tem uma quantidade de sementes, é como se fossem os mandamentos. Isso, tem uma simbologia também, né? E a romã, então, quando batesse o sinete, ele encontrava-se também com a romã, então tinha que ter um sinete, uma romã, um sinete, uma romã ao redor, ok? E o manto era, e não podia faltar nada, senão se faltasse algum detalhe, o que acontecia com o sacerdote? Ele morria. Só isso, coisa boba, né? Morria. Próximo, né? Esqueci uma romã, morre. Tá bom, próximo. Sinete não funcionou, tá bom, próximo. Né? Não tem problema. A próxima você tem, não tem próximo. Vem a próxima, o próximo que não tem. Ótimo. Então vamos entender, já que então tinha que ter essa roupa, obviamente, nós estamos falando de coisas espirituais. Agora vai todo mundo comprar manto e vai ficar procurando sinete. Não é isso que Deus está falando. A Bíblia, no Velho Testamento, é um símbolo para as coisas espirituais, para que nós possamos compreender. Então, vimos que linho fino, então, já é um desses símbolos. A roupa tinha que ser de linho fino. Linho, então, tem a ver com a minha e com a sua atitude, tem a ver com as nossas ações, atos de justiça. Então, nós temos o que são atos de justiça? É tudo que é feito pelo Espírito Santo de Deus, na unção e na graça do Espírito Santo. Muito bom. Vamos entender, então, melhor o que são isso, o que significa esses sinetes e o que significa essa romã. Vamos lá para 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 1 em diante. 1 Coríntios 12, versículo 1 e diante. Acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Vocês bem sabem que quando vocês eram gentis, levados por ídolos mudos. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É que aqui cortou. Alguém achou esse texto? Que aqui está cortado. Eu tirei um print, mas está cortado. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Obrigado. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém. Pode continuar. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Sim. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Sim. Pode continuar. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. E a outro, a operação de maravilhas. Aleluia. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os Espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ok. Esses são os dons do Espírito, amém? Amém. Então, podemos dizer que quando alguém vê uma outra pessoa ser curada, isso chama atenção? Quando alguém vê uma outra pessoa receber uma profecia ou ser tocado por um desses dons que foi citado, chama atenção? Poderíamos dizer, num bom sentido, que isso faz barulho? Aí estão os sinetes do manto. Glória a Deus. Porque se são atos de justiça,
que tem a ver com aquilo que nós praticamos, pois estamos vendo aqui então que alguém que pratica atos de justiça no Senhor tem o sinete, tem os dons do Espírito. Mas não pode só ter o dom. Tem que ter romã. Então vamos ver a romã? Gálatas 5. Gálatas. Gálatas 5. Versículo 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é. Acharam? Sim. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, demônio não. Contra estas coisas... E alegria. E alegria. Contra essas coisas não há... E os que são de Cristo crucificaram na carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Está aqui a Romã. Mas vamos fazer ainda mais uma conferência. Vamos lá, vamos contar quantos dons no Espírito tinha? A romã é o quê? A romã é o fruto. É o fruto do Espírito. Certo? Então, lá nos dons espirituais, em 1 Coríntios 12, vamos lá. A um foi dada a palavra de sabedoria. Alguém conta aí. 1. O outro foi dado primeiro a palavra de ciência. 2. O mesmo Espírito, fé. 3. Mesmo Espírito, dom de cura. 4. Dom de operação de milagres. 5. Profecia. 6. Discernimento de espíritos. 7. Variedade de línguas. 8. E interpretação. 9. Vamos ver agora o fruto. O fruto do Espírito é amor. 1. Gozo. 2. Paz. 3. Longanimidade. 4. Benignidade. 5. Bondade. 6. Fidelidade. 7. Mansidão. 8. E domínio próprio. 9 sinetes. 9 romãs. Uma sinete e uma romã. Uma sinete e uma romã. Não adianta eu só ter o dom. Não adianta eu falar que tenho fruto. Eu tenho que estar com a roupa completa. Amigo, como é que você entra aqui? Pastor, desculpa. São os frutos do Espírito, né? É o fruto do Espírito, isso. O fruto do Espírito seria você praticar essas coisas, né? Sim. Agora, o outro seria... Os dons do Espírito. São dons do Espírito Santo. O fruto do Espírito fala do nosso caráter. Os dons do Espírito Santo fala de um chamado ministerial, fala de você fluir naquilo que o Espírito Santo tem para usar através da sua vida para abençoar o outro. Tanto o fruto quanto os dons não são para nós mesmos. Porque tem pessoas que têm o dom de falar em línguas, de Sim. interpretar. Né? Sim. O dom de falar em línguas é para todos. O de interpretar, já algumas pessoas buscaram e receberam esse dom. Paulo nos ensina, buscar com zelo os melhores dons. Você pode escolher que dom você quer. Se você buscar. Então, o fruto do Espírito fala do caráter? Sim. O fruto do Espírito aponta para o caráter. E os dons é o que ele pode fazer para o próximo? O fruto também é para o próximo, né? Mas os dons têm a ver com o ministério. Por isso você encontra... não é no Brasil, tá? No Brasil talvez você não encontre. Mas tem muito país por aí que você vê muita gente fluindo nos frutos, assim, nos dons, mas tem caráter nenhum. Mas não adianta, né? Não, Deus vai perguntar, o que você está fazendo aqui? Eu os conheço. Amigo, como é que você está fazendo aqui? O que você entrou aqui fazendo o quê? Na bodas, cordeiro. Sua roupa está incompleta, amigão.
Você está sem roupas, você está com a roupa rasgada. Ah, mas eu fiz no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz tudo isso. Mateus 7. Não te conheço, amigo. Só conhece o Senhor quem é vestido dele. Pastor, Só conhece o Senhor quem está revestido e vestido por ele. Quando você lembra aí, irmã, pode lembrar da pergunta. Tempo é. Por ele e dele, né? Revestido nele. E aí vamos ver, tá, mas tem sentido essa conversa? Tem. Você quer ver? João capítulo 19. Vamos ver o que fizeram com Jesus, então? Fizeram isso com Jesus. Com Jesus, com Jesus. João capítulo 19 diz assim, olha, lá na crucificação, versículos 23 e 24 diz assim: tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes. Acharam? Acharam? Tendo os soldados crucificado Jesus, tomaram as vestes de Jesus e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. Aí tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa única peça, de alto a baixo. E disseram, não vamos rasgar essa peça aqui, a túnica? Não é a túnica, não, é a túnica. Porque eu já falei que Jesus tinha uma túnica, não era túnica, não, é túnica. Mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras. Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. E foi o que fizeram os soldados. Por que não... Lembra quando Jesus fala, se te pedirem a capa, dá também a túnica? Porque a túnica aponta para ministérios. Se alguém quiser levar, pode levar, Deus me deu, ninguém vai rasgar isso de mim. Eu não preciso de carimbo de pastor, de carimbo disso. O ministério foi Deus que deu. Agora, as vestes têm a ver com os atos de justiça, tem a ver com o que nós estamos falando aqui do caráter e da sineta. Aonde na Bíblia você e eu encontramos os atos de justiça de Jesus Cristo? Interrogação. Os milagres. Tá, onde estão escritos? No Novo Testamento. Em quais livros? João, Marcos, Lucas. João, Marcos, Lucas e Mateus. Mateus, Marcos, Lucas. Isso. Em quantas partes rasgaram as vestes? 4. Não? Rasgaram em 4 partes. Ah. As vestes de Jesus, rasgaram as vestes de Jesus, rasgaram as vestes de Jesus em 4 partes. Mateus, Marcos, Lucas e João. Coincidências? Na Bíblia? Nenhuma. Pergunta é, em quantas vão rasgar as nossas? Em quantas vão querer nos imitar e ficar com um pedacinho das nossas... E aí, compreendendo que nós estamos aqui tecendo isso, o último texto, 1 João capítulo 5. Em 1 João, no capítulo 5, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é. Nisto conhecemos, que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, o que tem tudo isso para ver, para costurar, para fechar com o que a gente está comentando aqui? A palavra, quando nós falamos da palavra de Deus, este livro não é a palavra. Ela contém a palavra, mas não é a palavra. Vou repetir. Este livro sagrado contém a palavra, mas não é a palavra, porque a palavra é uma pessoa. A palavra é quando você sente isso. A palavra é Jesus. Em João ainda, você não precisa abrir, mas em João, no Evangelho, o mesmo apóstolo escreveu em João capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo, deixa eu ler aqui, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com todas as coisas foram criadas, e nele estava a vida eterna, a luz resplandeceu, e enviado, e vimos a sua glória, cadê? Deixa eu achar aqui, isso, filhos não da o verbo, aqui, 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não dá para separar a graça da verdade. A grande... Claro. Vou chegar lá agora. A graça e a verdade não tem como separar, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a graça, então? Favor imerecido, dom que a gente não merecia. A graça é, estávamos condenados, longe de Deus, condenados a viver a eternidade, que somos eternos. Lembra, começamos falando, somos seres eternos. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então este corpo está fadado por conta do pecado a morrer. Mas o nosso espírito, a morte espiritual é vivermos longe de Deus. E hoje Deus que habita em nós através de Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós não estamos apenas declarando o final de um processo, mas o começo de um processo. Qual o começo? De uma transformação. Por quê? Nós temos que entender que ele, a manifestação do amor de Deus, Jesus Cristo, não é algo que se deva sentir. Porque se depender do sentimento, a nossa alma está corrompida pelos sentimentos. Os sentimentos foram corrompidos pelo pecado, pelas sensações, os cinco sentidos foram corrompidos. Então, se eu for avaliar pelo que eu sinto, tem momentos que eu vou sentir a Deus, mas e os momentos que eu não senti, então? Ele não me ama? Seria a alma que entra na frente. Então, no momento que eu não me sinto, o problema é esse, a gente quer sentir o amor de Deus, a gente quer sentir a graça, a gente quer sentir Deus. Quando Deus não se sente, Deus se crê. Quando eu fico pedindo perdão, quando perdão eu não peço, eu recebo. Porque a gente já foi perdoado em Cristo. Foi. A Bíblia diz que nós já fomos perdoados nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Então, se eu já ando num estilo de vida onde eu não vivo pecando, mas se porventura pecar, ele já é meu advogado, eu me arrependo e falo, Pai, me perdoa. O filho pródigo não voltou para a casa do pai pedindo mais dinheiro. Ele não voltou para a casa do pai pedindo mais condições para sair de novo para a vida. Ele falou, pai, eu só quero ficar onde você está. Ele caiu a ficha, caiu em si. Eu só preciso de você. Eu não preciso de mais nada na minha vida. Então, a questão qual é? Quando nós percebemos que eu não preciso sentir mais nada, eu não dependo da fome, não dependo de com a barriga cheia, não dependo de carro, eu não preciso depender de nada externo, eu só preciso estar onde ele está. Ele é a minha provisão, ele é a minha suficiência, ele é a minha vida.
quando eu creio nisso, tudo que eu vier a sentir estará alinhado com isso. Por mais que eu sinta qualquer coisa, eu vou construir uma veste correta. Porque aí a graça, o favor imerecido que eu recebi da condição de poder entrar na festa, de receber o convite, venham todos, a festa está pronta. Eu vou entrar na festa com uma outra postura. Não com medo de ser identificado. E se eu ouvir a palavra amigo, eu tremo na base. Amigo! Não é comigo. Eu sou mais do que amigo. Eu hoje sou filho. Jesus falou isso. Quando Jesus, também podíamos falar, Jesus não chama mais vocês de servos, mas sim de amigos. Nesse caso, quando ele fala para Judas, amigo, ele também está falando, você já não é mais servo, você já devia ter uma outra postura, você está me traindo mesmo tendo esse nível de intimidade, mas ok, eu continuo sendo seu amigo. Havia ali uma oportunidade. Nesse caso do rei, já não tinha mais oportunidade, porque ele não teve o que responder. E quando a Bíblia fala que ele vai ser lançado onde tem choro e ranger de dentes, para mim isso não é o inferno. Opinião agora pessoal. Mas imagina aquela mesa linda ali posta, aquela mesa, aquela toalha de natalina ali. E tem ali uma cadeira com o meu nome. E eu não posso sentar nela. E tá todo mundo se banqueteando. Tá todo mundo ali. E o meu nome tá ali, reservadinho. E eu não posso estar lá porque eu não estou preparado para estar. Como eu vou chorar e ranger os dentes? Que sofrimento. E manda atar pés e mãos porque já não tem mais o que fazer, não tem mais caminho para tomar, não tem mais a obra para ser feita. Já está consumado. Mãos vazias. O tempo já se acabou. A oportunidade da graça já se encerrou. Por isso que o tempo é que se chama hoje, é o tempo de agora. O que temos feito com o nosso tempo hoje. A oportunidade é dada agora. Vamos remir o tempo, vamos buscar entender qual é o meu propósito, o que o Senhor espera de mim, não como um patrão, não como um carrasco, mas está aqui o meu Espírito Santo derramado sobre o teu corpo. Está aqui o Espírito de Cristo, o próprio Deus. João capítulo 14, capítulo 15, Jesus fala, aquele que me ama, eu virei e farei nele morada, e o meu Pai também virá. Então, Jesus está no meu espírito, Jesus está no seu espírito. E o Espírito Santo está no seu corpo, foi derramado sobre toda a carne. Cabe a mim e a você unir a palavra e o Espírito. A letra sozinha mata, mas o Espírito vivifica, e dominar e vencer a minha própria alma, salvando-a como? Pela a arma que vence o mundo, a minha fé. É pela fé. Nós lemos aqui em João, o versículo 5, 4, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus já depositou em mim e você fé. Não é uma fé apenas na carne. Nós temos fé na carne. Nós temos fé na alma. A alma tem uma fé, mas você tem uma fé no espírito. E o que você está fazendo com ela? O que nós estamos fazendo com a fé que está dentro do nosso espírito? Sabe aquela fé que você tira, com aquelas frases, você tira força de onde não tem? É essa fé que vem de Deus. Onde todo mundo fala, não vai ter mais jeito. E você não sabe como, de repente, como é que usam aquele símbolo da fênix, né? Pois é. Você tem o poder que criou o universo habitando dentro de você. Uau! Quem poderá te deter? Nem o Chapolin Colorado. Ninguém. Se você estiver dentro do propósito, do chamado, do veio, da unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu não sei, então vá buscar, vá conhecer. Vá falar com a pessoa que esse livro te apresenta, não só com a letra que esse livro mostra. Tem muita gente que conhece bem a letra, mas não conhece a pessoa. Por isso, muitos recitam, carregam ali, né, os lactérios nas suas roupas, mas não conhecem a pessoa.
Como é que estamos a nossa roupa? Como é que está a nossa costura? Como é que estamos, a nossa postura espiritual? Estamos, de fato, aptos a nos apresentar? Estamos, de verdade, amando o nosso irmão? Porque Cristo é nascido de Deus. Temos que compreender que ele veio de Deus. Aquele que ama a Deus vai amar a Cristo. E aí também fala, e a gente pulou esse miolo, né? Mas não tem como eu dizer que amo a Deus e não amar aqueles que também são filhos dele. Vulgo nossos irmãos. Aqueles que a gente não tolera, ou aqueles que pisam no nosso calo, ou aqueles que ainda não sabem que são nossos irmãos. E por não saberem, ainda agem como filhos que não são pródigos. Ou agem como os filhos que ficaram na casa. Porque o filho que voltou já não queria mais saber de money, money, money. Mas o que ficou queria. Então não importa se está ou se foi o que ficou, mas importa a tua postura. E aí se você se ama, porque só tem 2 mandamentos. Você tem guardado os mandamentos? Porque aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos. Quais? Amar ao Senhor sobre todas as coisas. E ao próximo, como a mim mesmo. Qual a melhor maneira de eu me amar? Conhecer a Deus. Se eu conhecer a Deus, eu me amo. Se eu me amar, vão perguntar de Deus para mim, eu já li. Olha, tem vários versículos que eu posso te falar, vai lá procurar, mas você não conhece ele. Não, tá aqui, tá escrito. Você sabe sobre, mas não conhece a verdade. Você tem até alguns sinetes, mas falta romã. Amigo, não dá para você ficar aqui assim. Amém? Amém. Então, antes de nós aqui comentarmos e orarmos juntos, queria abençoar você que está em casa, nos assistindo, que Deus te abençoe e te guarde. Nós vamos ter uma programação aqui, ainda vamos definir aqui para o final do ano, mas vamos manter as nossas lives. Algumas palavras serão gravadas e serão colocadas aqui aos domingos. Mas que Deus te abençoe e te guarde, que você avance em conhecer e ser conhecido, principalmente. Se dar a conhecer ao Senhor. Ele te conhece, mas que você se permita ter essa intimidade. Que o Senhor te guarde, te abençoe, te prospere. No espírito, na alma e no corpo. Em nome de Jesus. Amém.